10 de julho, Santa Felicidade e seus 7 filhos, mártires. Entre o pequeno número dos primeiros mártires de que temos atos sinceros, pelo menos sem alteração notável, podemos dar o primeiro lugar a Santa Felicidade e seus 7 filhos. Embora seu martírio seja colocado por alguns sob Antonino o Pio, parece-nos, entretanto, mais verossímil colocá-lo sob Marco Aurélio, porque nos Atos se faz menção de vários Augustos, o que o Império Romano viu pela primeira vez quando Marco Aurélio elevou Lúcio Vero a essa suprema dignidade. O que deu origem a essa perseguição foram as sugestões dos pontífices pagãos. Eles apresentaram ao supersticioso imperador seus deuses, de tal modo irritados contra ele e contra o império, em consequência dos insultos que lhes fazia Felicidade com seus filhos, que o único meio de os acalmar era obrigar aquela ilustre viúva e sua numerosa família a adorá-los. Vemos, nessas palavras dos Atos, outro motivo que tiveram, naqueles tempos, o imperador, os magistrados, os padres dos ídolos, o povo, para se insurgirem contra os cristãos, isto é, as calamidades públicas que lhe afligiram o império durante todo o reinado de Marco Aurélio. O imperador confiou então a Públio, prefeito de Roma, o encargo de levar Felicidade e seus filhos, para acalmarem a ira de seus deuses por meio de sacrifícios. O prefeito quis primeiro tentar os caminhos da bondade, mas a santa viúva protestou altamente que nem suas promessas os poderiam seduzir, nem suas ameaças demovê-los. Pois eu tenho em mim, disse ela, o Santo Espírito, que não me deixará ser vencida pelo diabo. E por isso estou certa de que te vencerei viva e morta, triunfarei de ti, melhor ainda. Infeliz, disse Públio, se a morte tem para ti tanto encanto, não impeças, todavia, que teus filhos vivam. Meus filhos viverão, retorquiu a santa, se eles se recusarem a sacrificar a teus ídolos, mas, se por desgraça cometerem semelhante crime, eterna será sua perdição. Depois de terminar sem resultado essa conferência particular, o prefeito no dia seguinte reuniu a assembleia, na praça de Marte, e mandou trazer ao seu tribunal a santa matrona e seus filhos. Tem piedade, disse-lhe ele, de teus filhos, jovens, de tão belas esperanças e na flor da idade. Vossa compaixão, respondeu a mãe, é uma impiedade e vossas doces palavras uma crueldade. Depois, voltando-se para os filhos, disse, olhai para o alto, meus filhos, olhai para o céu. Lá Jesus Cristo vos espera com seus santos. Combatei por vossas almas e mostrai-vos fiéis a seu amor. A essas palavras, Públio mandou dar-lhe uma bofetada, dizendo, ousas em minha presença levá-los a desprezar as ordens de nossos senhores? Depois chamou os 7 filhos, um depois do outro. O primeiro, de nome Janeiro, confessou corajosamente e foi batido com varas e posto na prisão. O segundo, chamado Félix, confessou do mesmo modo e para lá também foi mandado. Filipe, o terceiro, tendo sido para lá conduzido por sua vez, ouviu o prefeito dizer-lhe, Nosso Senhor, o imperador Antonino, Marco Aurélio também tinha esse nome, ordena-te que sacrifiques aos deuses onipotentes. Filipe respondeu, aqueles aos quais querem que eu sacrifique não são nem deuses, nem onipotentes, mas vãos simulacros privados de vida. Todo aquele que lhes sacrifica precipita-se numa eterna desgraça. Tiraram Filipe da presença do prefeito e Silvano tomou o lugar do irmão. Públio falou-lhe desse modo, pelo que vejo, conspirastes com a pior das mães, para desobedecer às ordens dos príncipes, correndo todos juntos para a vossa mesma perdição.
Se temêssemos, disse Silvano, essa perda passageira, cairíamos no suplício eterno. Mas, porque sabemos com certeza que recompensas são reservadas aos justos, desprezamos sem temor a lei do homem para observar as leis de Deus. Pois aqueles que desprezam os ídolos e servem ao Deus onipotente encontrarão a vida eterna, mas aqueles que adoram os demônios caem com eles num eterno incêndio. Alexandre substituiu Silvano. Tem piedade de tua idade, disse-lhe o prefeito. Salva uma vida que está ainda na infância. Sacrifica aos deuses, a fim de que te possas tornar amigo dos imperadores augustos. Eu, respondeu Alexandre, sou servo de Jesus Cristo. A ele confesso com meus lábios, nele creio de coração. A ele adoro sem cessar. A tenra idade que vedes tem a prudência dos velhos, se adorar um só Deus. Tuas divindades serão com seus adoradores precipitados no suplício eterno. Vidal, o sexto filho, respondeu com a mesma constância e veio depois Marçal, o último dos 7. Vós mesmos, disse o prefeito, atraes sobre vós as desgraças, desprezando as ordens augustas. Ah, se soubesseis, respondeu Marçal, que tormentos são reservados aos que adoram os demônios. Deus espera ainda para fazer brilhar sua vingança contra vós e contra vossos ídolos. Mas, enfim, os que não confessam que Jesus é o verdadeiro Deus serão atirados ao fogo eterno. Públio referiu o processo verbal desses interrogatórios ao imperador, e ele mandou os 7 irmãos a vários juízes para os fazer morrer de diversos gêneros de suplício. Assim, o primeiro expirou sob os chicotes com bolinhas de chumbo. O segundo e o terceiro foram mortos a golpes de porrete. O quarto foi atirado de uma grande altura. O quinto, o sexto e o sétimo tiveram a cabeça cortada. Finalmente, depois de ter, por suas lágrimas e exortações fervorosas, gerado de novo para a vida eterna e mandado aos céus sua numerosa e querida família, a mãe teve igualmente a felicidade de ser decapitada por Jesus Cristo. Ela é justamente célebre como, mais que mártir, por ter sofrido em seus filhos o martírio renovado e multiplicado por 7. Sua memória sempre foi ilustre na terra, bem como a de seus filhos. Como eles foram condenados à morte por diversos juízes e em lugares diferentes, seus santos despojos foram também depositados em cemitérios diferentes. Os de Félix e de Filipe, no cemitério de Priscila, os de Marçal, de Vidal e Alexandre, no do Jordão, os de Silvano, no cemitério de Máximo, e, enfim, os de Janeiro, no de Pretestato. Santa Felicidade e os 7 irmãos mártires, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Pascácio, Beato Pacífico, Beatos Mártires de Damasco.